Olá, tudo bem? O assunto hoje é sífilis. Não se sabe quando a doença surgiu, mas ganhou repercussão por volta de 1500 nas grandes navegações que surgiram na Europa. De lá para cá, a doença não desapareceu, pelo contrário, cresceu. No Brasil, nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, foram registrados 2 milhões de casos. De 2023 a 2024 é o assunto que nós vamos discutir com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Valdes Bolela, que é coordenador da UETDE, Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas. Professor Valdes, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Professor, o que é a sífilis? A sífilis, como você disse, é uma doença bastante antiga, ela acompanha a humanidade e ela é uma doença caracterizada como uma infecção sexualmente transmissível. Ela é uma doença que é adquirida predominantemente através da relação sexual. Mas se transmite só pelo sexo? Não apenas. Se você, por exemplo, tiver uma mulher que tem sífilis e ela ficar grávida, e durante a gravidez ela não for tratada, ela pode transmitir a sífilis para a criança. A gente chama isso de sífilis congênita. Essas são as formas mais importantes de transmissão da doença. Então é o sexo e congênita. E a transmissão da mãe para a criança. Da mãe para a criança. Há sexo predominante em faixa etária? Os dados, como toda infecção sexualmente transmissível, você tem um grupo de pessoas que geralmente é uma população adulta, jovem, mas não exclusivo. Porque hoje você tem, nas diversas faixas etárias, e isso vem acontecendo no mundo todo e no Brasil, nós temos pessoas cada vez vivendo mais, com saúde e mantendo as suas diversas atividades, inclusive as relações sexuais. Então você tem doenças em pessoas com mais idade, você tem pessoas de meia idade, mas o predomínio, o maior número de casos, acaba sendo em adultos jovens. Professor, quais são os principais sintomas da doença? A sífilis é uma doença que a gente chama assim de múltiplas apresentações. Então, o mais conhecido da sífilis é uma ferida na região genital. A gente chama de cancro. É como se fosse um machucado que aparece depois de 2, 3 semanas de ter tido uma relação sexual desprotegida, né, sem preservativo. A bactéria, ela geralmente é inoculada, seja no homem ou na mulher. Onde ela entrar, ela vai causar uma feridinha. E essa ferida geralmente é chamada de cancro duro. E a pessoa percebe, normalmente não dói, e se ela não procurar atendimento, a ferida vai cicatrizar e vai ficar com a impressão de que sarou, mas não sarou. Então é uma doença que aparece e se não fizer nada ela tende a desaparecer, só que aí a sífilis pode ter outras apresentações. Ela pode, alguns meses depois, dar febre, muitos gânglios no pescoço, no corpo, manchas na pele. E essas pessoas aí nós chamamos de sífilis secundária. Aquela primeira da ferida é a sífilis primária. Passado alguns meses ele pode ter a sífilis secundária. E tem uma descrição que essa sim, lá do início da sífilis, quando não existia tratamento, todas as pessoas que eram infectados e tinham sífilis, 5, 10 anos depois da infecção, elas podiam ter doenças gravíssimas, doenças no sistema nervoso central, doenças no coração, doenças nas articulações, que a gente chama de sífilis terciária. Então você percebe que é uma doença que pode manifestar sintomas em diferentes momentos da vida da pessoa. A partir do momento que você tratar, você elimina a bactéria. Agora, professor, o senhor está dizendo da sífilis que a pessoa teve, percebeu ali o cancro, isso. Mas não é nada, foi lá, passou. Essa pessoa transmite? Transmite. Ela transmite toda vez que tiver alguma ferida, seja as feridas da região genital, ou seja as feridas da pele, daquela sífilis secundária, ela transmite. Ela, tendo contato com aquela ferida, aquela lesão, lá tem a bactéria que chama Treponema pallidum. Esse treponema, ele parece um saca-rolha, sabe aquela... Parece uma espiralzinha. Você olha ele no microscópio, ele parece um espiral do saca-rolha. E a gente faz o diagnóstico geralmente raspando a ferida e olhando ver se você encontra essa bactéria. Então, mas eu pergunto o seguinte, a pessoa teve, não sabe que teve, passa meses sem problema algum. Esse período, ela é uma pessoa que está transmitindo? Ela pode transmitir, especialmente se for uma mulher com nenê. Ela transmite muito mais para o nenê do que para uma outra pessoa. Transmissão entre pessoas é quando tem ferida.
É bem mais frequente. Por quê? Eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Eu falei que tem a primária, que é a ferida na região genital. A secundária, que é essa que parece um quadro de febre, dá muito sintoma. A pessoa tem gânglios, fica preocupada, porque aí sim ela procura o médico. Nessa vez, geralmente, ela não passa ileso. Ou aquela que demora 10 anos. Só que entre essas etapas existe a forma mais comum da sífilis, que é a latente. Ou seja, eu estou infectado, a doença está progredindo, mas eu já não tenho sintoma. É como se ela aparecesse o sintoma e desaparecesse. Depois ela aparece e depois desaparece. E a doença vai progredindo até aquela fase da sífilis terciária. Então, essa é uma característica da doença semelhante à hepatite B, semelhante ao HIV, que você pode estar infectado e se não fizer o exame de sangue, você não sabe. Você está numa fase de latência com pouquíssimos ou nenhum sintoma. Ou seja, a pessoa que foi contaminada, se ela não percebeu no momento e passou por essa fase que o senhor inicial. Acabou de falar, só o exame de sangue que vai detectar. Isso. Muitas das pessoas, elas descobrem a sífilis. Vou te dar alguns exemplos. Você sabe que no Brasil existe um programa de acompanhamento de gestante, o pré-natal. No pré-natal, a gestante tem que fazer vários exames. Um exame obrigatório é o exame de sífilis. Por quê? Porque se ela não descobrir que tem sífilis e não tratar, pode transmitir para o nenê. Então você pode descobrir, a mulher pode descobrir que está com sífilis durante a gestação. Um outro exemplo, você tem alguma pessoa, amigo da família, que está com problema de saúde, e aí o hospital te manda uma mensagem e fala assim, vocês podiam doar sangue? Aí você vai lá fazer a doação de sangue. E na doação de sangue, a sífilis pode ser transmitida também por doação, no sangue contaminado. Todo sangue é testado para sífilis, para HIV, para hepatite. E aí você não tinha sintoma nenhum e vai descobrir que você foi infectado pela sífilis. Se isso acontecer, o sangue não vai ser usado para transfusão, o hemocentro vai te avisar e você vai ter que procurar um médico para tratar aquela sífilis que não estava com sintoma, ela é latente, ela está em latência, mas está lá. E se você não tratar, ela pode te dar problema depois de alguns anos. Por falar em latência, você tem um quadro aqui que o senhor pode abordar, que é o que fala dos tipos, né? É uma tabela, essa daí, que é aquela ali superior à esquerda, que fala da classificação clínica. Você vê que lá tem latente, que é o indivíduo, ele tem sífilis, mas ele não tem sintoma. Só vai descobrir se fizer o exame de sangue. Tem a primária, que é a ferida genital. Você vê que ela é 19%, mas a latente é 60%. Então, a maioria daqueles casos que você mencionou no início, que tem sífilis, a pessoa não tem sintoma nenhum. E esse é um problema. É um mal silencioso. Se você não fizer o exame, você não vai descobrir. E vai ter as consequências depois de algum tempo. As outras formas, a secundária, a terciária, você vê que é menos frequentes ainda. Então, formas graves de sífilis geralmente só vão acontecer se a pessoa ficar muito tempo com a doença sem tratar. E aí essa tabela mostra o risco. A maioria das pessoas não tem sintoma. Se não tem sintoma, não faz o diagnóstico. Agora, professor, eu estou olhando ali, terciária. Apesar de todo o avanço da informação, o caso terciário é o mais grave. É o mais grave. E há 4% desses milhões aqui que eu citei, que eu vou repetir, que chegaram nessa fase. Chegaram, e você imagine que lá na era pré-antibiótica, antes da penicilina ser descoberta, praticamente todas as pessoas que viviam muito tempo, que tinham sífilis, iam ter sífilis terciária. Então, era praticamente 100%. Como é que o senhor, professor, infectologista, coordenador de uma unidade, como é que dá para explicar que alguém ainda no Brasil pode chegar nessa fase? O que se explica? O que explica isso é a humanidade de cada um de nós. E o que significa isso? Você pode ter um problema de saúde, você pode lidar com ele tentando não enxergar que ele está lá. Imagina que você teve a ferida na região genital, ou você tem relações sem preservativos, e você não quer procurar atendimento médico para fazer o exame, ou para tratar. A doença regride e vai evoluir. É isso. E essa não é uma decisão do sistema de saúde, essa é uma decisão de cada pessoa. É uma decisão individual. E 4% provavelmente é o número de pessoas que eu concordo com você, era para ser 0, dado que existe um tratamento que cura 100% dos casos. E um tratamento muito efetivo.
No entanto, você concorda, isso vale para outras doenças. Vamos fazer um paralelo aqui. Vamos ver se os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando, e você mesmo. Você conhece alguma pessoa, por exemplo, que tem um problema de diabetes e sabe que se comer açúcar, se não fizer atividade física, ele pode piorar do diabetes, que ele precisa tomar um remédio, e sabe que se não tratar direito, o rim pode ter problema, ele pode ter uma ferida na perna, amputar a perna. E se você vê as estatísticas do diabetes, você vai perceber que tem gente que amputa a perna. Verdade. Muitas pessoas vão precisar fazer diálise. Isso é a humanidade de cada um de nós. Por quê? Aceitar que você está com problema de saúde e fazer o que precisa ser feito para cuidar daquilo e não deixar evoluir, exige uma mobilização interna de cada um de nós. E aí a gente pode pensar, cada um sabe o que é estar doente ou ter alguém doente na família. E a gente sabe o que precisa ser feito. Não necessariamente a gente consegue que aquilo seja feito. Porque às vezes a pessoa não está bem, às vezes está deprimida, não quer fazer o tratamento, está com medo e não vai procurar o atendimento. E isso impede que ela tenha acesso, aí sim, é o que você falou, recursos e tecnologias e tratamentos muito efetivos. Mas precisa ter acesso e fazer aquilo que foi recomendado. Se tratar, cura. Essa é a realidade da sífilis. Mas você vê aí nos dados que, nos seus dados iniciais, nós temos óbitos por sífilis. Eu ia até repetir aqui, mas antes de repetir esses números, o que é neurosífilis? É uma manifestação, é como se fosse uma meningite aguda por sífilis. Essa é bem mais rara. É diferente daquela sífilis terciária, que também é grave, mas ela demora 10 anos. Depois do advento, quando surgiu o HIV/AIDS, né, o paciente que tem AIDS ele tem uma imunidade diminuída. E você concorda que os mesmos comportamentos que expõem a pessoa a ter uma infecção por sífilis, ele pode ter uma infecção por HIV/AIDS, ele pode ter uma infecção por hepatite, é na relação sexual desprotegida. Uma pessoa que tem a imunidade diminuída por HIV/AIDS, que pega sífilis, em vez da sífilis ficar só lá na ferida ou dar aquele gânglio, ela dissemina e ela vai para o sistema nervoso central, ela dá uma meningite. E isso é um quadro gravíssimo, inclusive podendo evoluir para o óbito. Tem tratamento, o tratamento é muito efetivo, mas essas pessoas que a imunidade não está muito boa, quando pegam sífilis, elas podem ter uma doença que é ainda mais grave, a neurosífilis. Repetindo aqui os números que eu iniciei o programa, é um boletim epidemiológico sífilis 2023 do Ministério da Saúde. De 2012 a 2022, foram registrados 1.237 casos de sífilis adquirida. Essa é pelo contato sexual. Isso. 537 mil casos de sífilis em gestantes. Isso. Que é aquele da mulher que tem sífilis e que é diagnosticada no pré-natal. É uma coisa... É um número altíssimo, né? É alto. E 238 mil casos de sífilis congênitas. Que é aquela doença que a mãe tinha e que foi transmitida para a criança. Porque nem toda vez que a mãe tem sífilis, ela vai transmitir para o bebê. Depende de vários fatores. Uma parte das mães, especialmente aquelas que fizeram tratamento no pré-natal, não vão transmitir para o nenê. Então você tem bem menos casos em crianças, porque essa é uma prioridade do Ministério da Saúde, do Programa de Saúde da Mulher, de Saúde da Criança. E nesse período, professor, 2.153 pessoas morreram. Sim, porque é uma doença que, se não tratada, pode ter um desfecho fatal. É uma doença potencialmente grave. Nas formas terciária, especialmente na neurosífilis, como falamos agora há pouco. Bom, eu falei de tecnologia, de tratamento, o senhor também falou, mas vamos explorar um pouquinho mais qual é a importância do diagnóstico precoce e que tratamentos existem hoje. O diagnóstico precoce, para a maioria das doenças que têm tratamento, é meio que intuitivo, né? Se eu descubro cedo e começo a fazer o tratamento efetivo precocemente, eu controlo a doença. Em alguns casos, como a sífilis, eu curo a doença. O HIV, o diabetes, eu controlo. A sífilis, eu curo. Então, o diagnóstico precoce, ele interrompe a evolução da doença, isso para o indivíduo. Mas aqui é uma questão de saúde pública, que também merece destaque aqui. Quando eu trato uma pessoa que está doente, eu interrompo a transmissão
para outras pessoas. É como que eu quebro a cadeia de transmissão. E é isso que me permite controlar algumas doenças transmissíveis. Se eu não interromper a cadeia de transmissão, se eu demoro muito para fazer o diagnóstico, essa pessoa vai transmitindo para novas pessoas que vão chegar no serviço de saúde. É rápido? O período de incubação e os testes são... O teste ele é muito efetivo, faz o diagnóstico rapidamente, poucos dias. Poucos dias. Muito simples, é uma sorologia. E o tempo entre ter uma exposição sexual e as primeiras manifestações da sífilis, aquela primária, a ferida lá, genital, é em torno de 3 semanas, de 3 a 4 semanas. Então demora um mês para a pessoa começar a perceber que ela tem um machucado ou na região do pênis ou na vagina, não onde teve o contato sexual. Ela pode procurar tratamento e ela vai receber o tratamento. O Ministério da Saúde, o município de Ribeirão Preto, tem programa de infecção sexualmente transmissível. Se essa pessoa procurar o atendimento, ela vai receber o atendimento e o tratamento na primeira consulta. Se o médico fizer o diagnóstico, geralmente os médicos estão preparados para fazer esse diagnóstico, ele sai da unidade de saúde com o tratamento feito, porque é feito com uma injeção, uma em cada nádega, a bezetacil, todo mundo conhece, aquela injeção dolorida, e é feito com um comprimido pela boca. Ele toma 2 comprimidos pela boca, uma injeção em cada nádega, está tratado e vai curar. A penicilina e esse remédio que eu não sei qual são as formas de tratamento. É a primeira escolha. A penicilina benzatina, que é o bezetacil, e o outro é a azitromicina. Um remédio bastante conhecido, você deve lembrar que durante a Covid era aquele remédio que todo mundo usava para tratar pneumonia, mesmo se não tivesse pneumonia. Então esse é um medicamento bem interessante, que ele é usado para infecções sexualmente transmissíveis. Então se tem uma ferida genital, a gente chama de úlcera genital, esse é o tratamento. E toda a unidade de saúde do município de Ribeirão Preto não só tem os médicos que estão em condições de fazer esse diagnóstico, úlcera genital, e prover e já prescrever o tratamento de imediato para a pessoa já sair de lá tratada. Então, nesse caso, é uma descoberta, um atendimento clínico, não é necessário exames? Nesse primeiro momento, ele é clínico. E lembra que eu falei que a gente precisa interromper a cadeia? Sim. Então, isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Isso chama abordagem sindrômica. Você viu a síndrome, que é a úlcera genital, e a sífilis é a principal causa dela, você trata. Mas aí você colhe os exames de HIV, de hepatite, de sífilis, e num retorno você vai checar os exames e aí você vai confirmar a sífilis. Professor, o senhor está falando dos métodos e remédios para o tratamento. É importante dizer para essas pessoas, quem tem ou suspeita ter, é melhor procurar um médico e não ir na farmácia ou em algum lugar, porque hoje o mercado negro também de venda de remédio está grande. E tomar remédio por conta própria. Ótima colocação, ótima pergunta. O diagnóstico ele depende do médico. E o tratamento ele é feito mediante a prescrição do médico. O que eu estava dizendo é que, se a pessoa procurar, ela vai ter acesso ao medicamento na rede pública de saúde. Ele está disponível porque é um programa do Ministério. E, em hipótese alguma, a pessoa fazer tratamento por conta própria. Historicamente, se a gente pensar a sífilis, você falou que é uma doença muito antiga, e é mesmo, se alguém estiver nos acompanhando aqui que tenha mais de 45, 50 anos, vai lembrar disso. As pessoas buscavam o tratamento dessas doenças na farmácia. Naquela época, o cara podia comprar o remédio que ele quisesse. Hoje, a gente não compra medicamento, antibiótico, sem receita médica. Mas, obviamente, precisa deixar claro que o tratamento deve ser mediante uma consulta e uma prescrição médica. Bom, nós colocamos, o senhor já falou aqui dos riscos e complicações da sífilis não tratada, e o que me impressiona são os números. Na avaliação do senhor, por que ainda, tantos anos depois, a sífilis continua causando esses números e levando à morte? Isso é uma ótima questão, isso também remete a gente à humanidade em cada um de nós. Inclusive, uma questão que é da natureza de todos nós. Como que a doença é transmitida? Através da relação sexual. Naturalmente, toda pessoa que passa a adolescência e começa a vida adulta, ela começa também a sua vida sexual. Para ter filhos, para constituir família. E se a pessoa, isso é natural, isso acontece com todos, você nem pensa isso, muitos de nós vai passar por essas etapas da vida. E toda vez que você tem uma relação sexual com alguém
especialmente se essa pessoa tiver tido contato com alguém infectado, você tem o risco de ser infectado. E se você está infectado e tem relação sem preservativo com alguém, você pode transmitir a doença. Essa é uma das explicações por que essa doença existe desde que existe a humanidade, sem nenhuma previsão de deixar de existir. Porque por mais que eu tenha meios de prevenir, por mais que eu tenha meios de tratar, você sempre vai ter pessoas que, por escolha ou por desconhecimento, vão ter relações sem preservativo, vão ter o risco de infecção e, ao se infectarem e continuarem tendo relação sem preservativo, podem infectar outras pessoas. Isso é inevitável. Como cada um pode agir com isso? Tendo cuidado, se você vai ter uma relação sexual e você tem um parceiro ou uma parceira que você é pela primeira vez, não é uma pessoa que está com você, não é o seu esposo, não é a sua esposa, a esposa, o que você pode fazer? Você pode usar a proteção, você pode usar o preservativo. Para a infecção por HIV, por exemplo, existe prevenção tomando remédio. Para sífilis não tem. Professor, o preservativo é a única maneira de se evitar a sífilis e é só por contato do sangue com o sangue? Saliva não? O preservativo é a forma mais efetiva de prevenir. Se você vai ter relação com alguém, se não quiser se expor à sífilis, à hepatite, ao HIV, é o preservativo masculino ou feminino que deve ser usado. E você... Não é o sangue que transmite. O sangue transmite se a gente doar sangue tendo sífilis, esse exame não for testado e for transfundido em alguém. Na verdade, a sífilis está lá na pele, e naquela feridinha, naquele machucado, e na relação sexual a bactéria vai infectar outra pessoa. Muito parecido com o que acontece quando você tem, por exemplo, uma infecção por tuberculose e Covid. Mas como que faz para a bactéria ir de uma pessoa para outra? No Covid e na tuberculose a gente tosse, solta o bacilo no ar, a outra pessoa respira. Numa infecção sexualmente transmissível, é na relação sexual. Para a dengue, é o mosquito que faz o Aedes que faz essa ponte entre quem está doente e quem não está doente. Então a transmissão é o contato da mucosa, da pele da região genital de uma pessoa infectada com uma pessoa não infectada. A bactéria chegando na pele da outra pessoa, ela invade e vai causar a ferida lá. Essa pessoa infectada pode transmitir para outra pessoa. E o ciclo continua. A gente já está aqui partindo para o final, os números de Ribeirão Preto que o senhor trouxe. São dados do Ministério da Saúde, né? Ele tem um sistema, esses dados aqui do município, o que chama atenção é que a gente vem, nos últimos anos, num crescente de número de casos. E aí, isso também, a gente pode remontar um pouquinho aí os idos de 1980, 1990. Você deve se lembrar que quando surgiu o HIV/AIDS, tinham maciças campanhas de uso de preservativo. Naquele período que a gente teve as pessoas usando bastante preservativo, você teve uma diminuição do HIV e de todas as ISTs. E de uns tempos para cá, com o tratamento muito efetivo por medicamento para o HIV, as pessoas estão mais tranquilas e mais seguras de não serem infectadas pelo HIV e mais pessoas estão tendo relação sem preservativo. Então o HIV continua controlado, enquanto as outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, vêm aumentando de quantidade. A gente tem isso no município, no estado, no Brasil e no mundo. Então isso não é um fenômeno local, nem regional. Professor, a pessoa teve sífilis, tratou, curou, ela vai ter de novo? Ótima questão. Você deve lembrar, né, assim, de algumas doenças da infância, que a nossa avó, a nossa mãe falava assim, olha, se você tiver catapora quando é criança, nunca mais você vai ter catapora. Se você tiver, por exemplo, sarampo uma vez, você nunca mais vai ter sarampo. E é verdade. Para algumas doenças, você ou vacinando ou tendo a doença, você está protegido. Sífilis não é assim. Sífilis é diferente. Se você tiver sífilis e tratar e curar, passado alguns meses ou alguns anos, se você teve uma relação sexual desprotegida com alguém infectado, você pega a sífilis de novo. E pode ter todas as manifestações que a gente falou, a latente, a primária, a secundária e até as formas graves. Vamos aqui só numa hipótese
A pessoa teve uma vez, mas é muito descuidado, teve a segunda, tratou, teve a terceira. Essa sequência, mesmo de tratamento e cura, não provoca nada naquela pessoa? Não deixa sequelas? Geralmente não. Não. Vamos fazer um paralelo, que é fácil da gente entender. Ao longo da nossa vida, a gente tem muitas gripes e muitos resfriados. Ao longo da nossa vida, cada um de nós tem algumas infecções de garganta. Alguns têm pneumonia, teve 2, 3 pneumonias na vida. São poucas. Geralmente, essas infecções agudas, elas não deixam nenhuma sequela. Porque geralmente são infecções que você diagnostica, trata e não fica lesão no pulmão. A sífilis é assim. Quando ela deixa sequela? Naquelas doenças em que você tem vários anos, demora muito para fazer o diagnóstico, aí você começa a ter alterações no coração, no sistema nervoso central, essa deixa sequela sempre. Mas o tempo para ela evoluir é em torno de 5 a 10 anos. Se você descobrir aquela ferida genital, aquela que a gente falou, a sífilis primária, tomar bezetacil e curar, não vai ficar sequela nenhuma. Obviamente, eu tenho que escolher o que eu quero para mim. E se eu tomar algum cuidado, eu não me infecto de novo. Agora, se eu for descuidado, como você mesmo colocou, eu posso ter muitas infecções. E, obviamente, se eu demorar muito para tratar, eu posso ter casos mais graves. Professor, para encerrar, se a pessoa que está assistindo aqui conhece alguém que esteja provavelmente com a doença, essa pessoa deve ir onde? Perfeito. No Brasil, assim, de um modo geral, como o sistema está organizado, imagine que você tem lá uma ferida na região genital. Você teve uma relação desprotegida. Você pode procurar uma unidade básica de saúde, e a gente tem dados do Ministério que 60% dos casos são diagnosticados e tratados nas unidades básicas ou nos núcleos de saúde da família. Esses médicos que atendem nesses locais são preparados para fazer o diagnóstico e o tratamento. No entanto, às vezes você pode ser orientado ou pode decidir procurar um ambulatório de infecção sexualmente transmissível. Então, nos 20 a 30% dos casos, eles procuram um ambulatório específico para IST, que a gente chama. Ele sabe que ali é uma ferida na região genital, isso pode ser uma infecção sexualmente transmissível, eu vou procurar o ambulatório. Ribeirão tem, nas distritais e tem ali na região central. Então você tem um local onde você pode procurar e vai ser atendido. Agora imagine que você está tendo aquela manifestação de febre, que é a sífilis secundária, ou um quadro de neurosífilis, que é mais grave. Provavelmente você vai ser atendido num pronto atendimento. Você não está bem, você começa a passar mal, você vai procurar um pronto atendimento e lá ele vai ser direcionado para um serviço de infectologia, como o nosso aqui do HC. Muito bem. Chegam casos aqui? Muitos. E aqui são os casos graves? Geralmente são os casos. As neurosífilis, por exemplo, todas são tratadas aqui. E tem recuperação? Claro. Tem que fazer o diagnóstico o mais precoce possível, mas tem sequela às vezes. Essa é uma doença que pode deixar sequela, porque é uma infecção no sistema nervoso central e é grave. E o que provoca? Como é que a pessoa fica? O que acontece com alguém que tem uma meningite que demorou para ser tratado? Então ela pode ter sequelas de movimento, ela pode ter alteração da fala. Se você tratar precocemente, geralmente não fica sequela nenhuma. Por isso que o diagnóstico tem que ser precoce. Muito bem. Eu conversei aqui com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, infectologista Valdes Bolella, que é um dos pesquisadores da USP, segundo a Stanford, mais citados. Que ano que foi, professor? Agora, qual ano passado. 2023. Recente, isso. Então, o senhor é um dos 249 profissionais, pesquisadores, professores da USP, mais citados por trabalhos realizados em pesquisa. É isso? É exatamente. Como é que você recebeu essa informação? Com alegria. Surpresa, porque nós temos excelentes profissionais em toda a Universidade de São Paulo, e não é só da área médica, é de todas as áreas, e com muita alegria de poder estar contribuindo com a Faculdade de Medicina e com a Universidade de São Paulo. Esse é o papel da universidade, contribuir com novos conhecimentos e levar esse conhecimento e os benefícios desse conhecimento à sociedade. Muito bem. Obrigado, professor Valdes Bolella. Parabéns pelo resultado da pesquisa, que o senhor está entre os mais citados pesquisadores da Universidade de São Paulo, especificamente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós falamos sobre sífilis. Tem cura, mas é preciso buscar ajuda cedo. Obrigado, o HCCast volta em outro dia. Eu espero a sua companhia. Até mais.